E aí pessoal, beleza? Então, hoje eu estou aqui para apresentar a vocês e mostrar como fazer o pãozinho francês usando esse camarada aqui, ó. Pãozinho francês congelado. Com ele você não vai mais passar necessidade. Então, baguetezinho tem aqui. Você pode pedir. Eu forneço para você, posso fazer baguetes, mais quantidade de baguetes. Cada baguete corresponde a 2 pãezinhos. Posso fazer um triplo também, que corresponde a 3 pãezinhos, que não afeta, o peso vai ser o mesmo. Então, tá aí, gente. O pãozinho francês congelado. É só você me chamar no direct e experimentar essa delícia, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Falou? E aí, pessoal, beleza? Então, finalmente chegou o grande dia. Chegou o dia do nosso pãozinho francês. Aquele pãozinho congelado que eu faço, que muitos aí dos meus amigos aqui de Vancouver estão atrás. Então, vou mostrar para vocês como que faz para assar esse pãozinho. Só que esse vídeo vai ser de uns 10, 15 minutos, mas ele vai demorar, na verdade, quase 2 dias, porque aqui está nosso pãozinho congelado, tá? Ó. Congelado. Eu vou agora colocar ele para descansar. E agora são 7 horas da noite. Ele vai demorar umas 12 a 14 horas, essa receita de 12 a 14 horas, na temperatura ambiente, dentro do fogão, no forno, coberto com um plástico, para poder ele crescer devagar. E ele crescendo devagar é que ele vai ficar sensacional. Então vou cobrir ele aqui. Vamos lá, cobre direitinho. E aí vamos colocar no forno. Vamos lá. O meu forno, ele tem a função proofing, mas eu não vou colocar, por quê? Porque o proofing é para você gastar metade do tempo. E ele sobe a temperatura, ele fica muito forçado. Não gosto. Eu acho melhor deixar ele assim, natural aqui, cantinho aqui. Então vai ficar aqui 12 a 14 horas. 12 a 14 horas. E aí eu volto com os detalhes, tá? Dos procedimentos que nós vamos seguir depois que ele tiver crescido. Então, para você que já vai se preparar para adquirir esse pãozinho, vai já colocando na sua cabeça que ele leva, dependendo da época, de 10 até 14 horas, depende muito da temperatura ambiente. Agora a temperatura aqui dentro de casa está mais ou menos 27 graus, né? Mas eu não estou sentindo que está 27. Deixa eu ver o de cá, é 27 mesmo, 27 graus. Com essa temperatura, ficando até amanhã às 12 horas. Se fosse no inverno, teria que colocar uma água quente ali dentro do forno para poder dar esse startup, porque como o pão está congelado, ele ia demorar muito para descongelar. Então você põe a água fervendo embaixo no forno, fecha e deixa, aí ele vai subir um calorzinho, aí essa meia hora, 40 minutos iniciais, descongela o pãozinho e ele começa a fazer o processo de fermentação na temperatura que estiver dentro do forno. E aí nós vamos ver como é que vai ser quando chegar o inverno, se ele vai demorar 12, 14 ou 15 horas para poder crescer, tá? Mas vale a pena para o resultado que vocês vão ver. Então, vejo vocês amanhã. Falou, até mais. Bom dia, estamos de volta.
aqui agora para ver como ficou o pão depois de 14 horas praticamente, tá? Então vamos olhar aqui. Nossa, como ele cresceu. Vamos com muito cuidado tirar aqui agora. Aí. Nossa, tá bonito, hein? Então agora vamos manter coberto para ele não ressecar e vamos aquecer o forno. E muito importante agora nessa hora, para aquecer o forno, nós temos que pôr água dentro do forno. Então você pega uma forma, qualquer forma desse tipo, e aí você vai colocar 380 ml de água, tá? É muito importante que você tenha água, porque o pão francês, ele é muito dependente do vapor para ele poder conseguir ter aquela textura, entendeu? Aquela crocânciazinha por fora, aquela maciez por dentro. Porque se você não colocar água, ele vai ficar duro por fora e depois ele amolece. Então, a água, o vapor dentro do forno, a hora que você ligar, isso vai dar tempo para a água começar a fervura. Você coloca lá no fundo, tá? Coloca lá no fundo. Muito cuidado na hora de você manusear isso, para você não se queimar, tá? Colocou. Agora você faz o quê? Liga o forno a 400 ou mais graus Fahrenheit, que é o correspondente a 200, 220. Eu vou colocar 430. Por quê? Porque o forno, quando você abrir, ele vai perder muito dessa temperatura. Então, para que o pão precisa da temperatura consistente, que se você colocar o pão, o forno estiver frio, o pão ele não dá uma crescida, e quando você fizer o corte nele, ele dá uma murchada. Então é bom você ter muita atenção nisso, tá? Para que seu pãozinho fique espetacular. Então agora, o que nós vamos fazer? Daqui, meu forno demora pra caramba para esquentar, forno elétrico, muito demorado. Então vai demorar mais ou menos uns 20 minutos para ele esquentar. Então daqui a 20 minutos eu volto e nós vamos fazer a próxima etapa na preparação do seu pãozinho francês, tá? Então aguenta a mão, daqui 20 minutinhos eu volto. Bem, pessoal, vou mostrar algumas coisinhas que vocês vão precisar agora. O forno já está no ponto e eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que vai precisar. Bem, você vai precisar de uma bisnaguinha tipo essa, para você colocar água, para jogar no forno depois que colocar o pão, para poder ter mais vapor. Você vai precisar dessa bombinha para você dar uma borrifada em cima do pão antes de você colocar no forno, uma leve borrifada para poder ajudar na crocância do pão. E você vai precisar de uma ferramentinha dessa ou de uma gilete comum, tá? Para você poder fazer o corte no pão, tá? O corte não precisa ter uma prática nem ser super mestre, não. É simplesmente fazer um cortezinho em cima do pão para dar o charme e abrir aquela pestaninha para você ter no seu pãozinho, né? Então, vou mostrar para vocês como vai fazer. Aqui, ó. Então, tá aqui o pão. Né? Cresceu bastante, né? Então agora nós vamos fazer o cortezinho, né? Não está ressecado nem nada. Então você vem com um pouquinho de inclinação aqui no pão, né? Deixa eu ver aqui, é desse lado, melhor desse lado, que é o lado que a curva do pão faz, assim. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Então vamos lá, aqui.
opa, cuidado para isso não acontecer, porque às vezes você põe abaixa a gilete demais e quando você vai cortar o pão, ela engastalha bem aqui assim, ó. E faz essa marquinha que eu fiz aí. Pra você joga o sprayzinho em cima do pão. E aí já vai direto pro forno, tá? Muito cuidado no forno. Agora vamos colocar aqui na posição para que eu possa mostrar para vocês aqui essa etapa da jogar água dentro do forno para dar o vapor. Agora eu vou ligar o timer 10 minutos na primeira etapa e depois 10 minutos na segunda etapa. Essa primeira etapa é o tempo da água que está dentro da forma ela evaporar, né? E aí a segunda etapa, os 10 minutos, eu abro o forno, o vapor sai todo do forno e aí eu fecho novamente para poder o pão terminar de assar. Em média, dependendo do seu gosto, de como você gosta do pão mais moreno ou mais branquinho, é entre 18 a 21 minutos, 22 minutos total o tempo de assar o pão. Então vamos lá agora. Eu vou colocar aqui, vamos ver como que está subindo. Lá, vou jogar o vapor. Isso. O churrasco tem que ser rápido, tá? Porque senão o forno perde temperatura. Agora o que eu vou fazer? O forno está a 430, que é o que eu fiz o pré-aquecimento dele, né? Então o forno está a 430. Agora eu vou baixar o forno para a temperatura de 180 graus. Vou baixar ele para aqui, 180, vai dar aproximadamente 360 graus. Então vou vir aqui, passo aqui, pá, no conventional, que é o tubo, 360. Então, maravilha, o meu forno deu essa pitada, então quer dizer que eu tô com o forno a 180 graus, a temperatura não caiu, né? Não caiu. Uma coisa que você pode fazer é você pode ter um termômetrozinho desse, que é de colocar dentro do forno. Isso te ajuda em quê? Isso te ajuda para você ter mais certeza da temperatura do seu forno, caso, né, você não sei se o meu forno está na temperatura ideal. Então você faz o quê? Você compra isso aqui baratinho na Amazon, $10, e aí você liga o seu forno, coloca ele dentro do forno, com a carinha aqui próximo do vidro, para você poder ter essa... Deixa eu ver aqui se outra vez eu esqueci de ligar o termômetro. Para você ter certeza de que a temperatura que você vai ver aqui no ponteirinho está de acordo com a temperatura que o seu forno está acusando. Eu fiz esse teste no meu forno e eu reparei uma coisa. A velocidade com que o meu termostato marca a temperatura, ela é diferente desse carinha aqui. Então, uma coisa que eu percebi, ou seja, que quando o meu forno disse que estava a 400, esse cara aqui marcou 350. Aí eu pensei assim, será que esse termostato tá bichado? E aí eu peguei e deixei lá, deixei quieto lá. E aí uma coisa que eu percebi, que aos poucos o forno foi chegando na temperatura dele. Então, depois de certo tempo, que já estava ligado o forno, os dois ficou quase que alinhado. Então, por isso que eu coloquei 430, que seria mais ou menos equivalente a R$380. E quando eu abrisse o forno, ele deu uma queda ali em torno de 20 graus, né? Então, seria mais ou menos isso, para você controlar. Então, esses são os cuidados que você tem que ter. Então, lembre-se, a gilete, né? Esse aqui eu comprei na Home Sense, que ajuda para você não encostar a mão no pão, né? Desastrado que nem eu sou.
a bombinha para você jogar em cima do pão. Isso aqui tem várias funções. Uma delas, você jogar no pão antes de pôr no forno. A outra é, se por acaso você descuidou e o pão ressecou, você pode jogar isso aqui também, que aí ele faz com que o pão perca o ressecamento, né? Ele volta ele. Não se tiver muito ressecado, você deixou muito fora, muito destampado, aí você perdeu o pão, porque o pão não vai crescer, vai ficar duro, e você vai ficar jogando água ali, ele vai, mas aí ele vai virar uma sola, não vai prestar não. Então a melhor coisa é o plástico. O plástico é o protetor do pão no processo de fermentação. Eu mantive 14 horas, né? Deu até quase mais de 14 horas por causa do tempo de aquecimento do forno, com o pão coberto no plástico dentro do forno. E o pão cresceu, a massa ficou firmezinha, não deu problema na fermentação, tá? Então, a dica é essa. Agora, nós vamos fazer isso, nós vamos olhar aqui como tá o pãozinho, né? Só para ver como é que tá dentro do forno. Aqui. Aqui, ó. Olha lá. Então, agora é paciência e tempo, né? Eu vou jogar mais um vaporzinho nele aqui, né? Mais um vaporzinho. E agora é só esperar mesmo. Vou dar uma pausa aqui agora, tá? E aí daqui a pouco a gente volta para ver como ficou o nosso pão nos finalmente. Bem, estamos de volta aqui, vamos ver como que tá o pão. Deu exatamente aqui, ó, 19 minutos, praticamente 20, mas eu quero ver como que tá a carinha dele, que eu acho que já tá bom pro meu gosto, pelo que eu já olhei aqui. Vamos lá. Ó, tá bom. Vou tirar. Opa, cuidado aqui. Aí. Nossa. E vou até dar uma luz aqui, só para poder vocês verem melhor. Aí. Pronto. Tá moreninho, bem moreninho, do jeito que eu gosto. Vamos desligar aqui. Entendeu? Agora eu faço o seguinte, eu gosto de fazer isso. Que dá um... faz o choque térmico, né? E aí o pão dá aquela... ó. Entendeu? Agora ele fica aqui quietinho, parado. Eu vou fritar um ovinho aqui. E aí eu já volto com vocês. Vocês vão presenciar o momento do corte, para vocês verem a crocância, ver como é que ficou a qualidade desse pãozinho aí, que vocês podem ter na casa de vocês. Então é isso aí, já eu volto. Pronto, agora é a hora da verdade. Nós vamos pegar e comer o pão. Vamos ver, ó, crocante que tá. Vamos pegar, às vezes gruda aqui. Aqui, ó, esse aqui tá solto. Então, pega, passadinho por baixo, por cima. Aqui. Gosto desse da ponta, que tem casquinha aqui. Vamos lá. Cortar. Ó. Branquinho por dentro, fofinho, ó, bem macio. Agora a manteiguinha aqui. Manteiguinha
derretendo. Esse aqui é o néctar dos deuses, meus amigos. Esse aqui é o que há. E agora aqui, um ovozinho com queijo, presunto. Vamos pôr aqui no pãozinho. E agora nós vamos pegar ali um cafezinho e vamos comer. Se você gostou, então você me chama no direct. Eu vou postar isso aqui também no canal no YouTube. Você pode me contactar pelo YouTube ou no Facebook, onde eu vou postar pra galera do Brasil aí. E você me contacta e você pode ter esse pãozinho, ó. Você pode ter esse pãozinho na sua mesa. Você pode ter todos os dias. Você pode ter 3 vezes por dia. Você controla, você assa a hora que você quiser. Opa, tá pingando a manteiguinha aqui, tá? Então deixa ele logo comer, senão esfria, tá bom? Então, aguardo vocês aí, o contato. Não esquece de dar um like nesse vídeo aí, muito importante para nós, tá? Muito obrigado e até a próxima.